Olá, bem-vindos, bem-vindas à Expert 2021. Eu sou a Beatriz Vergueiro, sou responsável por produtos ESG aqui na XP, e hoje eu vou receber uma casa muito especial, convidados muito especiais, que é a Indy Capital. A Indy foi fundada em 2011 e hoje em dia eles são um dos players mais relevantes aí da indústria local de fundos de investimento. Eles já têm 2,9 bi sob gestão, e também tem um retorno desde o início analisado de 19% ao ano. Então, hoje eu vou trazer aqui os fundadores, sócios e gestores, o Daniel, o Felipe e o Henrique, para bater um papo e a gente entender melhor o que está por trás desse sucesso, né, dessa performance recorrente ao longo dos anos que eles entregam para o investidor. Então, se cada um de vocês pudesse contar um pouco da trajetória, o que vocês fizeram antes de chegar na Indy, também o motivo, né, da criação da gestora, o que está por trás, enfim. Se o Daniel quiser começar. Oi, Bia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. A Indy eu fundei no final de 2011, comecinho de 2012, junto com o Felipe Montanha, com o Luiz Guerra e o Ricardo Vieira. Hoje os dois estão à frente da Logos Capital. Com o intuito a gente fundou a empresa com o intuito de investir o nosso dinheiro e o dinheiro de familiares e clientes na Bolsa de Valores brasileira, né? Assim, a nossa ideia foi sempre buscar as grandes histórias empresariais, tentando identificar o período de maior geração de valor dessas empresas. E para fazer isso, a gente tem um time muito qualificado, formado por pessoas com carreiras muito complementares, né? Então, eu e o Felipe, a gente trabalhou vários anos no Pátria, na área de Private Equity, também tendo atuação como executivo das empresas. O Henrique, que está aqui conosco, antes de se juntar à Indy, trabalhou no Credit Suisse, na área de Research, já está há vários anos também analisando empresas. O João, que é um outro sócio relevante da Indy, nós somos 4 gestores, né? Além de nós 3 aqui, mais o João, a gente completa o time de gestão que toma as principais decisões de portfólio. O João tem uma carreira que ele começou na Ambev, depois Credit Suisse, Velt, Indy. Então, eu acho que a gente tem pessoas muito complementares, com perfis também complementares, que interagem para a gente tomar boas decisões de investimento num ambiente de cogestão. Então, isso eu acho que é importante na nossa cultura, né? Então, não só os gestores, mas também os analistas são muito ativos e acabam contribuindo muito para que a gente tome a melhor decisão numa verdadeira meritocracia de ideias, né? A nossa estratégia ela é bottom-up, né? Como você comentou, a gente tem um retorno anualizado de 19% ao ano, desde o início, contra cerca de 8% da Bolsa. E a gente tem um foco em algumas teses de investimentos que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, que uma delas é empresas de crescimento acelerado, também tem as empresas de mudança estrutural, e, sobretudo, eu acho que também vale dizer que a gente acaba dando um foco muito grande para as pessoas que estão por trás das empresas, né? Então, quem são os controladores, quem são os executivos, qual que é o histórico dessas pessoas, a gente fala muito com concorrentes, esses colegas de trabalho, clientes, a gente tenta fazer uma diligência muito completa para tentar entender a fundo quem são essas pessoas chaves em cada empresa. Acho que ainda, antes de a gente entrar na estratégia, né, onde a gente vai falar mais sobre crescimento acelerado e mudança estrutural, acho que vale dizer que a gente tem uma base de investidores muito sólida, né, assim, cerca de mais de 40% são fundos de pensão, uma parte relevante que são family offices, em torno de 20%, tem também bastante capital proprietário, e a gente está não só nos principais privates do Brasil, mas a gente é um parceiro muito importante aí da XP, a gente tem muito orgulho de poder fazer parte aí dessa grande plataforma que é a XP.
Felipe, você quer, ou Henrique, vocês querem complementar aí alguma coisa na fala do Daniel, ou podemos já pular para a próxima? Vamos para a próxima. Boa, fechado. Então, assim, como o Daniel falou, né, e eu acho que todo mundo sabe também, a Indy tem um foco de estudar empresa a empresa, né? Então, a análise, e acho que o jeito que vocês montam a estratégia de investimento é muito focado na empresa individualizada. Então, essa análise individual de cada empresa. E, além disso, eu imagino que seja também uma estratégia bottom-up, né, em que vocês façam, de fato, essa análise detalhada. Então, se vocês quiserem aí explicar um pouco como funciona a estratégia de investimentos, né, a tomada de decisão, a filosofia por trás do jeito que vocês investem, eu acho que também o pessoal tá louco para saber aqui. Tá bom. Bom, a nossa filosofia de investimentos, ela é baseada muito no que a gente trouxe do nosso histórico e foi construindo ao longo dos anos, mas essencialmente nós buscamos investir nas maiores histórias de negócio, as melhores histórias de negócio, ou empresariais, por assim dizer, do Brasil. São investimentos predominantemente, basicamente, brasileiros, né, empresas brasileiras, em períodos de grande geração de valor, né? O que significa isso? Nós tentamos encontrar e investir naquelas empresas que, ao longo do tempo, podem multiplicar o tamanho do seu resultado, da sua geração de caixa, do tamanho da empresa e, consequentemente, isso vai gerar valor para os acionistas, né? Então, o nosso horizonte de investimento, até um pouco do histórico que a gente traz, que veio de private equity e os outros sócios e analistas que se uniram ao time aqui, têm essa mesma filosofia, de olhar para a empresa com uma perspectiva mais longa, né? Não é simplesmente um resultado de momento, né? Uma mudança econômica, circunstancial de momento, necessariamente, mas muito mais uma perspectiva de longo prazo de potencial dessa empresa. Então, quando a gente olha para o histórico, por exemplo, uma empresa como a Localiza, é uma empresa que tem aí na Bolsa por volta de 15 anos de história, ela conseguiu ter um crescimento de lucro de quase 20% e teve, a sua ação valorizou um pouco mais de 20% ao longo desses anos. Quer dizer, se a gente encontrar essas histórias, e olha que, assim, ao longo dos últimos 15 anos, você vê o mais diferente tipo de situação econômica, condições globais diferentes, mas no final do dia, ela conseguiu montar uma empresa que oferece um produto com uma qualidade enorme, um diferencial de preço e de serviço para os clientes, e ela conseguiu fazer isso com bastante rentabilidade, que ao longo do tempo esse crescimento se traduziu em valor para os acionistas. Então, o que a gente tenta fazer é um trabalho de detetive, de investigação, de encontrar essas empresas que ao longo do tempo vão conseguir ter essa multiplicação de valor. Então, são dois grandes temas de investimento nessa natureza. Primeiro, esse crescimento acelerado, que são essas empresas que têm um diferencial de modelo de negócio grande, um posicionamento privilegiado no mercado, entregam um produto, um serviço com mais qualidade para os seus clientes, mais barato, consistentemente, que tenham uma avenida de crescimento grande, né, que possam multiplicar de tamanho. Então, um mercado que cresce muito, ou o mercado já é muito grande, a empresa é pequena, está ganhando market share. O terceiro são a questão de pessoas, né, que tem muito a ver com a cultura e a força de entrega, inovação e consistência, transparência, ética das pessoas. E, além disso, tem uma questão de com balanço, né, solidez financeira dessas empresas. A gente já viu
algumas histórias tristes que tinham todos os outros componentes, mas não estava bem de balanço e a empresa acabou tendo um problema. Além disso, a gente olha uma questão de sustentabilidade também, não só do ponto de vista de pessoas, mas também do ponto de vista de práticas ambientais, sociais, tem a ver com pessoas, mas especificamente algumas especificidades em práticas sociais, e de governança também, que tem a ver com a questão de pessoas. E por fim, o valuation, né? Quer dizer, o preço que essa empresa está disponível para a gente investir em bolsa a princípio. Então, quando a gente olha o conjunto da obra, a gente tenta achar essas empresas que têm a capacidade de multiplicar de tamanho. Então, em crescimento acelerado é isso. Em mudança estrutural, que é o modo raciocínio é igual, é a mesma análise, só que são empresas que elas já têm ativos, geralmente são ativos bons, só que as empresas são mal geridas, então elas não conseguem extrair o valor que elas têm de potencial nesses ativos por uma questão de estratégia errada. Muitas vezes são empresas que já tiveram uma vitalidade no passado, perderam ao longo do tempo, perderam a razão de ser, perderam a conexão com o consumidor, e aí você tem uma mudança, geralmente uma mudança de pessoas, uma mudança de cultura, enfim, fatalmente envolve mudanças de pessoas. Essas pessoas, elas trazem uma nova ótica, uma nova capacidade de execução, e o valor é extraído desses ativos. Então, esses são os dois grandes temas que a gente investe, tem outros também, mas em resumo, acho que didaticamente, esses seriam os principais temas de investimento. E aí eu acho que até interessante, deixa eu passar a bola aqui para o Henrique, ele para complementar e ter alguns exemplos interessantes aí, como que isso é feito na prática. Boa, excelente, pessoal. Bom, tentando complementar aqui, sem ser repetitivo também, acho que é legal passar por exemplos que a gente tem hoje na carteira, né, que no fim o raciocínio é muito simples, né? Tudo isso que o Montanha estava falando, a gente costuma aqui dar uma nota para as empresas, né, que é o que a gente chama de rating proprietário, que acho que nada tem a ver com rating de crédito, e sim uma questão de qualidade do modelo de negócios, de atratividade daquela empresa como investimento, né? Tudo isso só olhando para essa parte sem o preço, né? E aí a gente cruza isso numa matriz com o retorno esperado. Então a gente costuma olhar aí, a gente olha para todos os fatores de oportunidade e risco de longo prazo, mas a gente costuma projetar o retorno esperado entre 2, 3, 4 ou 5 anos, né, dependendo do perfil de crescimento do negócio. Então, acho que é legal trazer um exemplo aqui, uma posição que a gente gosta bastante, que é Intermédica, né, que é uma empresa de saúde verticalizada, agora passando por um momento aí de possível e provável fusão com a Hapvida. E aqui eu vou fragmentar a análise, né, para vocês entenderem bem. Então, quando a gente olha para o modelo de negócio, né, olhando já conjuntamente com a Hapvida, você tem a maior empresa verticalizada do país, né, com uma plataforma nacional que não tem nenhum player comparável a eles, com uma proposta de valor totalmente diferenciada, né? Então, se a gente olha para o problema do setor de saúde hoje, é que as empresas, que são as grandes pagadoras, não aguentam mais pagar uma conta que cresce todo ano consistentemente acima da inflação, né? Então, e o modelo verticalizado, por que ele é bom, né? Por que esse modelo de negócio é bom? Porque com uma rede própria, ele consegue controlar esses custos e ter uma proposta de valor que todo ano vai ficando mais diferenciada e melhor do que o dos incumbentes, vamos chamar assim, né? Que dominam o mercado, então uma Mil, um Bradesco, uma Sul América. Então a gente vê um modelo de negócio que é muito bom e cresce a sua qualidade ao longo do tempo. Aí quando a gente olha, não basta o negócio ser bom, você tem que ter uma oportunidade de alocação de capital para frente para continuar gerando valor. Então a gente olha para um setor que é fragmentado, né, o setor de plano de saúde é pouco penetrado e essa empresa tem um modelo muito mais vencedor do que seus concorrentes, né, o que para nós se traduz num risco de execução muito menor, né? Então isso é algo que a gente pondera bastante, né? Se uma empresa vai fazer mais do mesmo ou se ela vai ter que se reinventar. Então acho que tudo isso, até comparando o crescimento acelerado com mudança estrutural, normalmente a gente encontra
mais risco de execução na mudança estrutural, né? Então, que a empresa tem que mudar algo que está errado, diferente de uma empresa que vai fazer mais do mesmo. E, por último, o pilar são as pessoas que estão executando essa tese. Então, no caso da GNDI, a empresa foi adquirida pela Bain Capital em 2014, né, quando entraram os executivos que estão hoje na empresa. E se a gente olhar nessa janela, é uma das maiores histórias de geração de valor no setor, muito impressionante mesmo, com um alinhamento muito bom, né? Então não basta você ter negócio bom com oportunidade e pessoa boa, se essa pessoa boa não está alinhada para gerar valor para o acionista, que somos, no caso, nós, né? Então, acho que isso ilustra um pouco como a gente pensa, é bastante simples, na verdade, e eu acho que a gente acaba se diferenciando um pouco nessa questão do horizonte, e aprofundando aí em realmente entender que negócios são realmente diferenciados e conseguem sustentar isso ao longo do tempo, né? Então, esse acho que é um exemplo interessante. Olhando para um exemplo de mudança estrutural que a gente já carrega há algum tempo, né, que é a Ânima, foi uma empresa que teve muito sucesso, né? Um grupo de executivos compraram a primeira faculdade no começo dos anos 2000, tiveram uma excelente história de sucesso quando o setor ia muito bem, sempre focados em entregar educação com qualidade, né? Então, numa missão aí bastante ambiciosa de transformar o país pela educação, mas quando os ventos a favores do setor, né, isto é, emprego, que afeta muito a questão dos incentivos do governo, não estavam mais presentes, o setor sofreu muito, inclusive a Ânima, e lá foi feito um movimento realmente de mudar as pessoas, né? Então, tirar alguns acionistas que já não vinham entregando uma performance esperada como executivos, trazer profissionais de fora, redesenhar alinhamentos, redesenhar todos os incentivos, e a gente viu aí a empresa melhorando fortemente a rentabilidade nos últimos anos na contramão do que vem acontecendo no setor, né? Então, acho que quando a gente identifica essa empresa que tem uma qualidade excelente e algo precisa ser feito ali de transformação para mudar, eu acho que acaba trazendo também teses que são altamente descorrelacionadas com o momento setorial, né? Você tinha tanta oportunidade naquele ativo com melhorias internas que ele conseguiu se descolar da performance setorial. Então, acho que são dois exemplos legais aí que ilustram um pouco como a gente pensa, né? E eu acho que, até complementando um ponto inicial aí do Daniel, né? Eu falei muito de pessoas e de alinhamento, isso a gente acaba praticando aqui dentro da Indy também. Então, aqui a gente acredita que boas pessoas e alinhamento é tudo. Então, a gente tem um regime de partnership, né, em que quem vai se destacando ao longo do tempo tem a oportunidade de virar sócio, né? Eu, por exemplo, que entrei aí uns 4 anos depois da fundação, em 2015, me tornei sócio em 2016 e tem outros exemplos aqui na casa. Então a gente acredita muito nisso e walk the talk aqui, né? Não só busca isso nos nossos investimentos. Se eu puder só fazer um complemento aqui do exemplo que eu dei, que era da Localiza, né? Que, enfim, está aí há mais de 15 anos capital aberto. Ela, ao longo do tempo, além de passar por todas as crises, ela conseguiu entregar um retorno anualizado de 30% ao ano, né? Quando você capitaliza isso, dá 70 vezes o capital investido. Então, assim, esse é um exemplo de o que a gente tenta fazer aqui, que é difícil. Se fosse fácil, estaria, enfim, todo mundo aí era o Warren Buffett, mas a gente, enfim, é isso que a gente tenta buscar, essas empresas como uma Localiza da vida, que pode multiplicar N vezes de tamanho. Bom, e pegando um gancho do que vocês falaram, eu acho que dá para perceber que nessa estratégia de filosofia de investimentos já tem muitos aspectos ESG que estão incorporados, né? Essa questão de visão a longo prazo não existe como você não olhar, por exemplo, para a parte de pessoas, né? Para quem de fato está gerindo, como é que essa empresa está sendo gerida, como que é a questão de accountability também dentro da empresa. Então, é o que vocês falaram, né? De pessoas em alinhamento é uma questão muito importante. Mas eu sei que recentemente, na verdade, há alguns anos, vocês tiveram uma preparação bem robusta para começar a integrar a ESG na estratégia de investimento de vocês. Então,
Queria se o Daniel aí pudesse dar uma visão geral de como foi isso dentro da empresa e das decisões, enfim, o novo fundo e tal, seria bem legal. A gente começou a estudar ESG muito em função de um cliente que nos provocou, no final de 2018, e em 2019 a gente virou signatário do PRI, né, que é o Princípios de Investimento Responsável, que é uma organização mundial, e a gente começou todo o engajamento. Então, a gente contratou uma consultoria especializada, que é a Citaui, que é uma das mais renomadas aí no assunto. Então, a gente tem, desde então, um contrato perene, né? Todo mês a gente tem interações com eles. Depois a gente evoluiu junto com eles na criação de uma ferramenta proprietária de avaliar as empresas. A gente percebeu que era muito difícil ter research sobre ESG no Brasil, assim, de qualidade. Então, a gente preferiu internalizar isso e ao longo do tempo, a gente até, depois de criar essa ferramenta, a gente até tem hoje uma analista 100% dedicada a esse assunto, que é a Laura, que trabalhava na Velt até ano passado, e esse ano se juntou a nós, né? Mas a gente acabou criando uma ferramenta em que a gente olha o que é material para cada empresa, então a gente busca entender aquilo que de fato importa do ponto de vista de ESG para cada setor. Então, no caso de uma mineradora, acho que é muito importante a gente entender a questão de uso de recursos, a questão dos resíduos, e a questão também social, né, de segurança de funcionários. No caso de um banco, por exemplo, talvez não faça tanto sentido falar de gás de efeito estufa, mas faça muito sentido olhar mais a questão de diversidade, enfim, eu acho que em cada um dos pilares é importante olhar o que é a materialidade. E a gente buscou fazer uma ferramenta que desse os pesos corretos, a gente até usa uma referência internacional, que é o SASB, para identificar o que é material para cada empresa. E ao longo desse tempo, a gente também criou um comitê, junto com a Clarissa Lins, que ela hoje é presidente do IBP, ela é uma executiva renomada e está no board de várias empresas, hoje está na ArcelorMittal, uma das conselheiras, está na Votorantim Cimentos, e é uma figurinha aí carimbada aí em assuntos de ESG no Brasil e fora, uma abordagem muito, acho que, pragmática, né? Tentando entender o que de fato é possível as empresas fazerem. Então, acho que a gente tem uma preocupação de melhorar as empresas e a gente se engajar com isso. A gente tem, acho que, uma hipótese importante por trás, né, de que, assim, que as empresas que fazem, que respeitam mais os aspectos ESG, são empresas que têm uma relação de risco-retorno melhor. Então, essa é uma hipótese que a gente tem aí para os próximos anos. E isso a gente vê alguns indícios, né? São empresas que têm menor custo de capital, são empresas que têm maior facilidade para atrair talentos e reter talentos também. Tem uma questão dos consumidores, né? Acho que a sociedade tem mudado bastante, e hoje em dia ela exige, né, não só qualidade, mas também a procedência dos produtos e serviços. Acho que isso é algo que acho que vai só se acentuar ao longo dos anos. Então, para nós, assim, é uma questão de entender que isso são fatores que criam ou destroem valor para uma empresa. Então, assim como a gente tem boas ferramentas, né, de análise do modelo de negócio das empresas, a questão ESG ela se confunde cada vez mais com o modelo de negócio das empresas. A gente acha que a gente tem que ter um ferramental adequado para poder avaliar o que são riscos e o que são oportunidades, né? Então, tentando resumir, assim, na Índia a gente aborda o ESG de duas maneiras, né? A gente tem, primeiro, um sistema de rating, né, que a gente dá uma nota para o ESG de cada empresa. Isso, a gente incorpora essa nota no nosso processo decisório do fundo principal, que é o INDIFIC-FIA, o principal no sentido de é o mais antigo, né? Mas, no final do ano passado, a gente lançou o INDI 2, que também é distribuído pela XP, em que a gente dá um peso ainda maior para esse rating das empresas. Então,
E também eu acho que tem um outro aspecto importante dizer, que é a questão da atitude das empresas. Então, a gente olha bastante como que está o envolvimento dos principais executivos e controladores da empresa em relação a esses temas, e aquelas empresas que têm uma nota melhor e uma atitude melhor são aquelas empresas que a gente tem uma alocação maior nesse fundo, em detrimento das empresas que têm uma nota pior e uma atitude que a gente acha que ainda não está tão engajada. E a gente acaba também, acho que, ao longo desse processo, engajando as empresas. Tá? A gente promove conteúdo para elas, a gente traz elas, muitas vezes, executivos, a CEO. A gente fez um workshop sobre o mercado de carbono, até a gente estava querendo aprender sobre esse tema, e a gente convidou 3 investidas nossas, né? Então, veio o CEO, 2 CEOs e a pessoa também responsável pela área de sustentabilidade da terceira empresa, e aí foi um debate muito interessante, porque você tinha a visão do investidor, a visão da Clarissa, né, que conhece bastante do assunto, que toca o nosso comitê, e das investidas, e aí cada uma num ramo de atuação. Então, eu acho que isso faz parte também do nosso trabalho, tentar produzir, provocar as empresas em relação a esses temas. Então, acho que a gente está aprendendo aí, né? São desde o início de 2019, mas a gente tem se engajado e é uma construção, né? Acho que ainda é novo, principalmente aqui no Brasil, para a gente também é algo novo que a gente tem aprendido e tem gastado tempo e esforço. E, Daniel, se eu pudesse complementar também, eu acho que essa questão de engajamento, né, acionário, que é justamente você pegar as investidas e fazer com que essas investidas, de fato, usar o poder de voto, né, o poder de influência para direcionar em direção a essa agenda, eu acho que isso é muito importante, é um dos pilares aí mais importantes do ESG. Bom, então, infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui, pessoal, então, queria agradecer muito a presença de todos, eu adorei o nosso bate-papo, acho que foi muito rico entender como que funciona melhor aí dentro, como que funciona essa estratégia de vocês, todo o processo de tanto integração ESG, mas quanto de tomada de decisão, de investimentos, e o jeito que vocês pensam. Então, queria pedir para cada um de vocês, se vocês quisessem, enfim, fazer algumas considerações finais, que a gente já está próximo do encerramento. Queria agradecer à XP pela oportunidade, acho que é mais uma expert que a gente está aqui, agradecer aos nossos investidores e à audiência em geral, deixar aqui um convite, né, para todo mundo que quiser conhecer mais sobre a Indy. A gente tem a nossa área de relação com investidores, tem a nossa página no Instagram, tem LinkedIn, enfim, a gente é uma casa super transparente, a gente procura dar sempre muita informação sobre como que a gente faz, o que a gente faz, e também sobre os nossos acertos, erros, enfim. Eu acho, enfim, quem quiser ter mais informação está super convidado a interagir conosco. Do meu lado aqui, agradecer também. Eu acho que vale até um pequeno comentário sobre a questão que você falou, Beatriz, de envolvimento nosso. Nós não procuramos ser ativistas, mas a gente está próximo das empresas, e não só das empresas que a gente investe, mas de todo enfim, o ecossistema que está por volta das empresas que a gente investe, inclusive empresas privadas. A gente tem feito um esforço bem grande de estar próximo de startups, de empresas novas, modelos de negócios que estão surgindo aí, com gente jovem, com uma cultura bem inovadora. Então, temos feito um trabalho bem forte, que tem uma sinergia grande com o que a gente faz aqui para, enfim, estar buscando, assim, na raiz, tudo de novo que pode estar influenciando as nossas empresas, os nossos investimentos e potenciais futuros. Então, queria deixar essa mensagem só final aqui de agradecimento, e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Muito obrigada, pessoal.